Uma coisa que as pessoas se perguntam em Naruto é por que o Jiraiya não levou o Nagato, a Akuna e o Yahiko para a Vila da Folha? Ainda mais quando o Nagato tinha os olhos supremos que o Jiraiya ouviu falar. Então, com isso, que tal mudarmos? E se o Jiraiya tivesse levado os três para Konoha em vez de deixá-los para trás igual deixou? Ele tinha alguns motivos para deixar eles, mas vamos ignorar isso, porque o Jiraiya não levou eles para Konoha porque isso seria perigoso, em vários níveis. Os órfãos eram leais à Vila da Chuva. Eles viam aquele lugar como seu lar e tinham ressentimento contra a Folha, que estão ligados diretamente com as tragédias que viveram durante a guerra. E trazer crianças de uma nação inimiga para dentro de Konoha seria arriscado e estrategicamente imprudente, por causa do medo de espionagem, além do risco de criar conflitos internos ao acolher jovens que guardavam ódio da vila. Além disso, o Jiraiya se via como um mestre e não como um pai. Seu objetivo era dar ferramentas para que sobrevivessem sozinhos. Mas ao perceber o potencial do Nagato e entender o peso daqueles olhos, sua visão mudaria. Ele ainda os treinaria primeiro, não só para isso, mas também para observar se eles seriam confiáveis, e depois os leva para a vila enquanto tivesse ficado mais fortes. E isso, obviamente, teria grandes mudanças. Mudanças que, realmente, fariam diferenças em tudo logo de início. Muitas coisas simplesmente deixariam de acontecer. O Yahiko, ele não morreria pelas mãos do Hanzo por causa do Danzo. O Nagato não perderia o controle, não ficaria aleijado. Não criaria uma nova Akatsuki com o objetivo de capturar todas as bijus. E o Obito, ele nunca apareceria para puxá-lo para os planos ligados ao Madara. Então, sem a perda da mente do Nagato, ele jamais se tornaria alguém a ser manipulado por causa do Rinnegan. E claro, a parte principal é que a primeira Akatsuki não teria sido criada. Aquela Akatsuki mais idealista, criada para proteger a Megakure, acabar com a guerra e impedir que mais pessoas morressem, simplesmente não teria existido. Porque o trio iria embora. Ao cruzar os portões de Konoha, os órfãos de Megakure teriam visto uma vila mais ensolarada, sem chuva constante, sem ruínas, um contraste com tudo o que conheciam. E a responsabilidade deles estarem lá cairia sobre o Jiraiya. Ele teria que apresentar as crianças ao terceiro Hokage. Afinal, ele não podia trazer elas assim tão facilmente. Ainda mais crianças de uma vila inimiga. E o Hiruzen, apesar de ser gentil, ficaria meio hesitante com isso. Aceitar crianças estrangeiras no meio de uma guerra dentro da Folha era uma decisão política delicada. Mas como era o próprio Jiraiya que estaria indicando eles, era um assunto um pouco diferente. E mais do que isso, os olhos do Nagato mudariam tudo. Se aquele garoto não fosse um inimigo, mantê-lo na vila seria um ganho impossível de ignorar. Ainda mais com ele sendo um Uzumaki, um dos poucos restantes. Isso faria a Vila da Folha, como sempre, ter os clãs mais importantes concentrados nela. E esses seriam os motivos do Hiruzen aceitar eles, sob a condição do trio ficar sob tutela direta do Jiraiya. Mas isso, claro, geraria tensão. O Danzo veria o Nagato como uma arma em potencial e tentaria se apropriar dele para a raiz. E justamente por causa do Rinnegan, o Hiruzen ordenaria exames. O Nagato seria analisado pelos clãs Uchiha e Hyuga, até mesmo médicos fora desses clãs, e claramente na presença de seus líderes, para saberem mais sobre aquele doujutsu. E ali, a verdade é que aqueles olhos do Nagato não eram deles, apareceria e descobririam que aquilo não foi despertado, foi transplantado. Com essa confirmação, o clã Uchiha permitiria que o Nagato lesse a tabuleta de pedra no santuário Naka, algo que nem mesmo o Sharingan conseguia fazer por completo. E com isso, segredos que eles só descobririam depois, teria aparecido mais cedo, desde a história do sábio dos seus caminhos, a Kaguya, a árvore divina, a criação da lua, o verdadeiro papel do Mangekyou Sharingan no controle das bijus, sobre a falsa salvação prometida pelo Tsukuyomi, e assim Konoha estaria anos à frente em conhecimento. Tudo por causa do Nagato. E exatamente por essas e mais coisas que o Jiraiya teria visto no Nagato, ainda mais como uma criança da profecia que ele havia escutado do sapo ancião no Monte Myoboku. E agora, com ele sendo parte da vila, o trio teria obrigações. Eles teriam se tornado ninjas, combatentes, e seriam enviados para a guerra. Mas para evitar que o portador dos olhos supremos se voltasse contra a Folha, o Hiruzen tomaria cuidado. Eles não seriam enviados contra a Megakure, apenas contra a Vila da Pedra e outras vilas que atacariam. Afinal, colocar ele contra a vila seria uma idiotice. E mesmo com eles sendo promovidos rapidamente a Chunin e Jonin, ainda assim era bom dar essa limitação para eles no campo de batalha. E exatamente por isso, a guerra terminaria mais cedo. E algo que eu vou considerar aqui é a diferença de 5 anos de idade do Minato por Nagato e os outros. Porque, realmente, a idade e cronologia de Naruto é confusa demais e nem mesmo faz sentido. Então, organizando isso de alguma maneira, quando o Jiraiya começasse a treinar o trio, eles teriam por volta de 10 anos. Então, atualmente, o Nagato e a Riko e a Konan estariam entre 13 e 14 anos, enquanto o Minato teria 18 ou 19. E nesse momento, o Minato não teria uma equipe própria, mas já seria conhecido como Relâmpago Amarelo, já estaria com Kushina e seria lembrado como o primeiro discípulo do Jiraiya. Isso tornaria praticamente inevitável
que eles se conhecessem, e com o tempo o Minato passaria a ser visto pelo trio como uma espécie de irmão mais velho, e o Minato ficaria satisfeito ao ver o Jiraiya, finalmente, assumindo a responsabilidade de treinar novos alunos. E essa relação se aprofundaria ainda mais por causa da Kushina, porque quando ela descobrisse que tem mais um Uzumaki, o Nagato, na vila, ela iria querer conhecer ele. A Kushina até mesmo tem mais conhecimento sobre o clã Uzumaki, enquanto o Nagato não tinha quase nada ou talvez nada. Então seria tipo uma troca de histórias entre eles. E com o clã praticamente extinto, o trio, principalmente o Nagato, passaria a frequentar a casa do Minato e da Kushina com frequência, porque eles teriam sido um dos motivos do ressentimento do Nagato por Konoha ter diminuído. Outro ponto seria que Obito não se tornaria um vilão. Não porque ele não fosse esmagado pela pedra ao salvar o Kakashi. Isso ainda aconteceria, mas a mudança seria que a Rin não morreria. Após a suposta morte do Obito, o time do Kakashi ficaria sem um membro. Por isso, um dos órfãos, não importa qual, seria colocado temporariamente à equipe na missão em que a Rin iria morrer. Porque como era uma missão importante, era melhor ter alguém forte junto se algo desse errado. Então quando Obito retornasse, a Rin ainda estaria viva, sendo uma vitória para o grupo contra os ninjas inimigos. E Obito, ele voltaria para Konoha. Com o tempo, o Minato se tornaria o quarto Hokage. Ele seria o maior apoiador do trio. Ele permitiria que o Nagato, o Yahiko e a Konan fundassem a Akatsuki como uma unidade oficial e secreta, algo que outras vilas sequer saberiam que existia. Para o Minato, a Akatsuki de Yahiko seria uma extensão direta da sua própria visão de equilíbrio e paz. Em resumo, o Minato se tornaria para os órfãos o pilar para eles. Enquanto isso, o trio, especialmente o Nagato, seria essencial para que Minato conseguisse governar a vila com segurança e, acima de tudo, proteger sua família. E com todas essas mudanças, principalmente o Obito nunca tendo se aliado ao Madara, o ataque da Kyuubi simplesmente não aconteceria. Mesmo que por algum motivo a 9 Causa chegasse a ser liberada, ainda assim terminaria de outra forma. A Kushina teria condições de selar a Kurama de volta em si mesma, e é aqui que acontece a maior mudança no período clássico. O Naruto ele cresceria com uma família. Ele não seria odiado, todos saberiam que ele é o filho do quarto Hokage, e ele nem sequer teria 9 caudas. Ele cresceria cercado por figuras fortes, como o Minato, a Kushina, o Nagato, o Yahiko e a Konan. E o Yahiko, em especial, assumiria um papel de mentor para o Naruto, alguém que ajudaria ele a entender seu potencial e que ainda o ensinaria Kenjutsu, já que o próprio Yahiko usa uma espada, e isso mudaria bastante sua forma de lutar. A espada que o Yahiko usava era maior do que o padrão, o que acabaria influenciando o próprio Naruto. E o Nagato, por outro lado, seria quem passaria a visão de paz que o Jiraiya ensinava aos seus discípulos. E enquanto a vida do Naruto seria mais feliz, com o Sasuke aconteceria o mesmo. Sem um ataque da Kyuubi, não teria como colocar a culpa no clã Uchiha. Isso, inclusive, fortaleceria ainda mais a rivalidade entre o Naruto e o Sasuke. Agora não sendo mais baseada em solidão, mas em comparação de talento, força e crescimento deles. E mesmo com tudo isso, o maior problema interno continuaria sendo o Danzo. Ele tentaria encontrar uma forma de roubar o Rinnegan do Nagato, mas ele só teria uma chance para isso. E por isso ele planejaria por anos, esperando o momento perfeito para que ele mostre algum sinal de fraqueza. O problema é que esse momento dificilmente apareceria. O Nagato teria se tornado uma figura quase tão importante quanto um Jinchuriki como a Kushina, ou até mais. E qualquer tentativa contra ele, ainda mais vinda de dentro da própria folha, não terá forma do Danzo ou outro de receber uma punição leve. Ainda mais em um período de paz em Konoha. Nenhuma outra vila teria motivos ou até mesmo coragem para iniciar algum problema contra a vila ou contra aliados dela. E até mesmo o plano Olho da Lua do Zetsu se tornaria difícil de fazer. Afinal, o Rinnegan, a peça central de todo o plano, estaria protegido na vila mais forte. E aquele que deveria ter feito a maior parte das coisas, o Obito, não estaria com eles. Mas isso não significa que o Zetsu ficaria sem opções, porque substitutos sempre existem. Apesar que ele teria que mudar de estratégia e começar a corromper outros ninjas. E dois nomes seriam bem importantes, que é o Danzo e o Orochimaru. Os dois eles já tinham interesse no Rinnegan, o que os tornaria alvos fáceis para tentar usar. E claro, os dois teriam 100% de chance de trair o Zetsu, mas a relação deles seria bem simples. Quem conseguisse usar melhor o outro, conseguiria alcançar seus próprios objetivos. E, ainda assim, existiria um efeito colateral grave nisso tudo. Sem o trio para lutar pela Vila da Chuva, a Megakure continuaria sendo um campo de batalha eterno, porque foi a Akatsuki criada por Yahiko e o poder do Nagato que salvaram a Megakure. A imagem de Deus do Nagato e de anjo com a Konan foi o que manteve a vila protegida. E, apesar disso, a reconstrução da Vila da Chuva seria possível, mas ficaria para depois. Porque antes disso, outras coisas precisariam acontecer. Primeiro, o time 7 ainda se formaria. O Naruto, o Sasuke e a Sakura continuariam sob o comando do Kakashi. A diferença é que o Naruto chegaria ali carregando expectativas desde o nascimento, por ser o filho do Hokage. E essa pressão mudaria um pouco a sua personalidade. Ele ainda teria energia e vontade de aparecer, mas seria menos bagunceiro e mais determinado, a provar que era digno do legado da família. A diferença é que, agora, ele não queria e nem precisaria ser aceito pela vila, ou até mesmo por sua família, mas sim, ele queria ser aceito por si mesmo. Ou, no caso, para ser mais específico ainda, descobrir que queria ser aceito por si mesmo.
mesmo. Mesmo se esforçando, o brilho de protagonista daquele mundo começaria a sair do Naruto, porque esse brilho estaria sendo tomado por um falso protagonista, que no caso é o Nagato. A criança da profecia deveria ser alguém que traria grande mudança. E bem, considerando a mentalidade e visão do mundo que o Nagato teria, ele que seria essa criança e não o Naruto. E convenhamos, o Naruto com essa personalidade dele sentiria sim uma pontada de inveja. Ver o Nagato sendo tratado como o salvador, tanto pelo Jiraiya quanto pelo próprio Minato, mexeria com ele. Com o Rinnegan de Nagato sendo usado para salvar Konoha, todos os olhares se voltariam para ele, e até mesmo que poderia ser chamado de destino. Enquanto o Naruto, ele se sentiria mais de lado. Isso acabaria abalando o Naruto no início, por dentro. E daí nasceria uma motivação muito mais profunda. Provar que ele era a verdadeira criança da profecia, e não o Nagato. Só que isso acabava quebrando totalmente a ideia de criança da profecia, que era ter atitude, todos os seus esforços, todo o seu treinamento, que o Nagato e o Naruto original foi o que fez o sábio Sapo vê-lo em sua visão como aquele que traria a mudança. Então, quanto mais ele se esforçasse dessa maneira, mais longe ele estaria de ser o que quer. E, apesar disso, esse teria sido o motivo dele começar a treinar tanto. O Naruto começaria até mesmo a desenvolver uma variação do Rasengan mais cedo, ou até mesmo aprendendo a imbuir sua espada com o elemento vento, de uma forma parecida com o que o Asuma faz com aquelas lâminas dele. Mas isso tudo realmente faria diferença seria nos exames Chunin, porque eles aconteceriam normalmente, sem invasão do Orochimaru, sem ataques, mesmo que ele estivesse desesperado em colocar as mãos nos olhos do Nagato. Apesar que isso seria impossível. Com o Minato vivo como Hokage, o Hiruzen ainda conseguindo se mexer e o Nagato dominando completamente o Rinnegan, qualquer tentativa terminaria com o Orochimaru sendo derrotado de uma forma ou de outra. Então ele faria o que sabe fazer de melhor, que é observar a distância e usar o Kabuto. O Kabuto ele teria ficado mais tempo em Konoha como espião, coletando informações de dentro da vila, só indo recuar quando começasse a levantar suspeitas demais, e o Danzo estaria ajudando muito entre aspas o Kabuto a sobreviver dentro da folha, por puro interesse. Mas diferente do que parece, o Kabuto sentiria um conflito. Com a personalidade e problema de identidade que tem, ele começaria a questionar a própria lealdade enquanto fingia servir a Konoha. Vivendo ali por algum tempo, ele acabaria experimentando algo próximo de uma vida normal. E isso acabaria mexendo com ele, quase como um arrependimento antes de fugir. Só que, mesmo assim, ele ainda cumpriria seu papel. Ele pegaria o máximo de informações que pudesse, sobre tudo. Mas essas mudanças causariam que o arco da busca pela Tsunade simplesmente não existisse. Exatamente porque não haveria a vaga de Hokage. O Minato ele estaria vivo e governando sem problemas. Então, realmente, não haveria necessidade de um quinto Hokage aparecer nesse momento. E, da mesma forma, o arco do resgate ao Sasuke também não aconteceria, porque não tinha motivo. O Sasuke não teria razão alguma para se encontrar com Orochimaru. Então, no fim das contas, a história de Naruto seria sobre evolução, mas não a evolução causada por algo unicamente ruim ou por um motivo, digamos assim, danos emocionais, como ser obcecados por uma pessoa. O verdadeiro desafio do Naruto seria outro, que é carregar o legado de fogo de uma família de heróis, enquanto lentamente se destrói por achar que não é suficiente. E antes mesmo do time skip que teria, Naruto e Sasuke ainda lutariam um contra o outro, porque enquanto Konoha vive uma era de ouro, Naruto teria que enfrentar sua crise da identidade. Então, no que seria o final do período clássico, o Naruto não lutaria contra um Sasuke desertor, mas sim em um duelo cerimonial, ou até mesmo um teste entre eles, como se fosse a graduação deles mesmos como um Chunin, com isso sendo visto por Nagato e Riko, o próprio Minato, o Jiraiya, o Itachi, Fugaku e outros próximos a eles. E como na maior parte das vezes, a luta deles teria dado empate. E isso teria frustrado os dois. Não só o Sasuke por ele ser o Sasuke, ter sangue uchiha, essas coisas, mas também porque ele acreditava que conseguiria vencer o Naruto, mesmo que com dificuldade. E o Naruto era o mesmo. Ele acreditava que poderia vencer o Sasuke com dificuldade, mas vencendo. Só que não teria sido isso. E seria isso que os faria se esforçar ainda mais nos treinos deles, mas não da maneira normal que eles fariam, porque os dois não poderiam fazer isso. Tanto Naruto quanto o Sasuke teriam saído da vila para treinar, mas eles teriam saído sozinhos. Eles teriam feito questão de fugirem da maneira mais discreta possível, à noite estando primeiramente longe da família deles. Só que isso não teria sido tão simples assim. Os pais deles eram um dos mais fortes da vila, e conhecem muito bem os filhos deles. Só que eles não iriam impedir os dois, porque, realmente, eles não conseguiriam fazer isso. Os dois, se fossem levados de volta, iriam, novamente, tentar ir embora. Tanto Naruto quanto Sasuke estavam mais do que dispostos a sair da vila para enfrentar o mundo como ele é, porque parece ser a melhor maneira dos dois conseguirem evoluir na visão deles. Mas também o Minato e o Fugaku entenderiam que essa jornada é essencial para tanto os dois ficarem mais fortes como amadurecerem, então eles nem mesmo iriam fazer algo para os trazer de volta. E agora com Naruto e Sasuke estando longe das expectativas e das sombras como Nagato e Itachi, os dois conseguiriam seguir um caminho que fosse verdadeiramente deles, só que não teria sido só eles que iriam embora.
Depois de certo tempo, com a permissão do Minato, o Yahiko decide que é hora da Akatsuki retornar para Megakuri, exatamente porque eles têm como objetivo acabar com o ciclo de ódio em sua terra, transformando Megakuri em um lugar melhor, usando as lições aprendidas em Konoha para reconstruir e unir o povo que estava sofrendo. E apesar que em apenas 2 anos e meio, a Akatsuki conseguiu alcançar algo que ninguém pensaria em conseguir em tão pouco tempo, porque não foi apenas pelo poder do grupo deles, mas também pelo suporte de Konoha. Juntos, eles conseguiram tirar o ranço do comando e assumir o controle da Vila da Chuva. Mesmo que essa tenha sido a etapa mais difícil de todas, o resultado ainda assim valeu a pena. Só que em 2 anos e meio, ainda é pouco tempo para evoluírem tanto, mas ainda assim, eles estavam melhores. Só que, obviamente, não teria sido só isso que teriam mudado. Naruto e Sasuke também. Mesmo viajando juntos, os dois seguiam por caminhos internos diferentes. Cada um queria superar alguém por inveja e necessidade de se afirmar, porque aquela viagem era sobre descobrir e provar algo para si mesmos. Sem a Kurama, o Naruto era o mais próximo de um prodígio puro. Então, para superar o Nagato, que era visto quase como um deus, e o Minato, o relâmpago amarelo, ele precisava dominar a própria natureza. O Naruto ele já era mais forte que a maioria, mas ele se comparava a ninjas com décadas de experiência ou habilidades únicas. Então, mesmo sendo um prodígio, seus desejos eram maiores do que o tempo que tinha de vida. Por isso, aos 14 anos, ele vai ao Monte Myoboku. Assim, sem nada atrapalhando, o Naruto dominaria o modo sábio até se fundindo com sapos. Ele conseguiria até mesmo criar um corte invisível com o vento dele na espada, porque com o Senjutsu, ele aprimoraria tudo, inclusive isso, além de ter adaptado o estilo de luta dos sapos para usar com uma espada. E enquanto o Naruto busca a harmonia com, digamos assim, a natureza, o Sasuke iria querer a perfeição. No caso, o que ele acha que é a perfeição, sendo isso a maior eficiência possível. Ele treina para o seu Sharingan de 3 tomoes, analise tudo no menor tempo possível. Ele chegaria até superar a velocidade de reação do Minato. Só que sua especialidade está no combate com espadas. O Sasuke teria um estilo de Kenjutsu focado em pontos vitais, que é diferente do Naruto, que ele luta com força bruta. Então eles só voltariam para casa quando sentissem que estavam prontos para encará-los. E esse momento acontece justamente quando outros dois começam a se mover. Enquanto a paz parece possível, o Danzo e Orochimaru decidem agir. Eles unem forças com o apoio indireto do Zetsu Negro e os três querem a mesma coisa, os olhos do Nagato. Cada um com seus próprios objetivos. O Orochimaru por querer estudá-los e até mesmo replicá-los depois, o Danzo por querer implantá-los em si mesmo, sendo isso um erro porque nem mesmo o Obito conseguiu usar os dois. Já o Zetsu Negro quer eles para poder usar as futuras encarnações de Indra e Ashura para reviver Kaguya, e para isso, o ataque finalmente começaria. Assim, Orochimaru solta uma horda de cobaias com a marca da maldição e as envia contra Megakuri para fazer o caos. E como Orochimaru e Danzo teriam pensado no mesmo, eles chegariam ao mesmo tempo até o Nagato. E o resultado é o esperado. Os dois enfrentam o quase deus daquele mundo, e os dois perdem. O Nagato tem poder mais do que suficiente para vencê-los. O Orochimaru ele sobrevive apenas porque foge, e já o Danzo não tem essa sorte. Com a queda de um dos maiores manipuladores de Konoha, a derrota do Orochimaru e a falha do Zetsu Negro, essa geração se encerra, e assim o plano do Zetsu precisa esperar a próxima. Mas não termina aí. Naruto e Sasuke ainda são importantes de uma maneira ou de outra para aquele mundo. Afinal, tudo terminaria novamente em uma luta. Não até a morte, mas uma luta. Uma luta que definiria se o Naruto se tornaria um vilão por não conseguir se entender ou se evoluiria ao finalmente se autoconhecer. É uma luta por reconhecimento de si mesmo, algo que ele só descobre no final. O Naruto precisa descobrir se seus esforços como um humano talentoso podem alcançar um poder como o de Nagato. E sim, o Naruto consegue fazer ele lutar a sério, sendo forte o suficiente para destruir os seus caminhos, mas não para derrotar o Nagato. Só que isso é o suficiente. Afinal, ele é humano. O Nagato também inveja algo. Não o poder de Naruto, mas sua humanidade. A humanidade de conseguir entender até que eles eram considerados monstros, como o Gaara ou até mesmo o próprio Nagato. Por isso que tudo terminaria dessa forma. O Naruto ele não se torna Hokage, o Minato ele passa o cargo a outro. Talvez Obito, talvez Itachi. E o Naruto ele escolhe outro caminho. Ele se torna instrutor na nova academia em Konoha, alguém que prepara a próxima geração para que o futuro seja, ao menos, um pouco melhor. Mas não é como se o Naruto fosse parar de crescer. Como ele não está mais na obsessão de precisar ser o salvador, o domínio de Naruto sobre o Senjutsu se torna um domínio apenas abaixo do sábio dos seus caminhos. Assim o Naruto se torna aquele que o Nagato poderia admitir que o havia superado. E com o Sasuke, o caminho é parecido. Ele não precisaria do Mangekyou Sharingan eterno. Em vez disso, ele leva o Sharingan comum ao limite absoluto, despertando o Mangekyou sem precisar ver a morte de quem ama. E, nesse mundo, Akatsuki de Yahiko e Megakuri e a Konoha de Minato e de seus sucessores teria tido uma aliança que muda o mundo. O ciclo de ódio, que sempre foi o problema, apenas diminuiria ao longo do tempo, já que Akatsuki espalha a paz quando consegue existir por gerações. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.